Fala galera, beleza? Estamos começando nossa aula de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O nosso conteúdo é artigo de opinião. Convido você a acompanhar os objetivos da aula. Eles são ler e compreender um artigo de opinião, estabelecer relações entre tese e argumentos, distinguir fato de opinião, estabelecer relações lógico-discursivas, reconhecer efeitos de sentidos. E começando, temos uma imagem, 2 personagens e um número no chão. Um dos personagens acredita que esse número é o 6. O outro acredita que é o 9. Qual é a sua opinião a respeito disso? Qual é o seu argumento? Ou qual seria a opinião de cada um? Qual seria o argumento de cada um aqui? Bem, do personagem que está aqui, mais próximo de mim, nós temos ele dizendo que é o número 6. Essa é a opinião, é a tese que ele tem. O ponto de vista, até mesmo o ponto de vista literal, né? Ele está vendo o número 6. Por quê? Qual o argumento que ele tem para defender esse posicionamento? Que a base do número está próximo do pé dele. Se fosse colocado o número em pé, ele veria sim um 6. Da mesma forma que ele está observando, a base do 6 está mostrando para ele. Da mesma forma, temos uma posição diferente devido à visão, né, do outro personagem um pouco mais distante. Ele acredita que é um 9, porque do lado que ele está, a base é diferente. Então é um número 9. Isso seria a argumentação dele. Então, devido a cada lado aí. Isso também nós pensamos no sentido da argumentação. Cada pessoa tem um lado, cada pessoa tem uma visão. Não só um lado físico do espaço, do ambiente, mas também no campo da argumentação, das opiniões, das visões, sejam elas sociais, políticas, históricas, religiosas e outras. Então, a opinião é o que a pessoa acredita a respeito do fato. E a argumentação são explicações, motivos, dados que ela traz para embasar essa opinião. Falando de opinião e argumentação, temos o nosso texto, um artigo de opinião. Leia comigo. É hora de me virar sozinho? Quanto mais se cresce, mais é preciso aprender a não depender tanto dos pais. Um dia você pediu para sua mãe assistir a um filme com você, mas ela disse que não podia porque estava deixando tudo organizado para o dia seguinte, e você ficou bem chateado. No outro dia, queria muito ir a uma loja comprar um jogo que estava bombando entre seus colegas e pediu para seu pai levá-lo até lá, mas ele chegou muito cansado e disse que teria de ficar para outro dia. Você ficou mega frustrado. E naquela noite, então, em que estava sem sono e pediu para sua mãe contar uma história, mas ela disse que precisava dormir, porque teria de levantar muito cedo no dia seguinte. Aí bateu uma tristeza tão grande que deu até vontade de chorar, não foi? Por muitas vezes você fez algum pedido à sua mãe ou a seu pai que eles não puderam atender porque tinham outros compromissos, não importam quais. E você ficou bravo, magoado, com raiva até. Há um pouco de razão em sentir tudo isso. Quem é que gosta de ser deixado de lado, de não ser atendido na hora exata em que quer ou precisa de alguma coisa? Ninguém. Mas sabe como a vida é. Mãe e pai sempre precisam cuidar dos filhos, mas cuidar não significa fazer tudo na hora que eles querem. Mãe e pai também têm uma vida para levar. Eles trabalham, têm amigos com quem querem conversar, têm parentes que às vezes precisam deles, têm de dormir e descansar, tomar banho, comer e muito mais. Não é sempre que eles podem atender aos filhos na hora em que chamam. Por isso, você precisa aceitar que há momentos em que precisa se virar sozinho, mesmo que não seja isso o que gostaria de fazer. Você está crescendo. Quanto mais a criança cresce, mais ela precisa saber resolver por si seus pequenos problemas, não depender tanto dos pais.
Ainda vai levar algum tempo para conseguir viver por conta própria, mas não dá para chegar lá de repente. Por isso é bom ir treinando desde já. Finalizamos a leitura do artigo e conseguimos perceber a posição, a temática desde o título, situações que a autora utiliza, tanto para apresentar o lado das crianças, como apresentar o lado dos pais, que ambos têm certa razão no que sentem, no que acham, no que pensam, mas também ela mostra que em alguns momentos as crianças podem realizar suas atividades, algumas pequenas coisas sozinhos. Sobre isso, temos o nosso primeiro exercício. Quais alternativas indicam fatos? Letra A. No outro dia, queria muito ir a uma loja comprar um jogo que estava bombando entre seus colegas. Um dia, pediu para sua mãe assistir a um filme com você, mas ela disse que não podia. Há um pouco de razão em sentir tudo isso. Em quais alternativas nós temos fatos? Responda. Respondeu? Encontrou em quais alternativas nós temos a presença de fatos que podem ser comprovados, que já aconteceram? Vejamos. Na letra A e na letra B, quando a autora apresenta a situação de que uma criança, em algum momento, queria muito ir a uma loja comprar um jogo que estava bombando e o pai e a mãe não pôde acompanhá-lo, não pôde ir, levá-lo e fazer essa compra, a criança teve um momento de tristeza, é um fato. Da mesma forma, na letra B, quando a criança em algum momento pediu a companhia da mãe ou do pai para que assistisse ao filme junto,
e eles estavam atarefados, não puderam, também é um fato. Diferente da letra C, em que é um posicionamento, é uma opinião da autora, em que isso é normal que aconteça, em que tem razão isso acontecer quando ficar triste. Isso é uma posição. Por isso não marcamos aqui, marcamos apenas os fatos. Exercício de número 2, nós temos aqui os elementos que compõem a estrutura de um artigo de opinião. A introdução, ela pode ser chamada também de ancoragem, que é o nosso número 1, onde o articulista apresenta as informações iniciais, tentando cativar a atenção do leitor e também introduz a temática, apresenta situações que têm a ver com o tema e o seu posicionamento também, a sua tese. Já a segunda parte de um artigo de opinião é a argumentação, pois a opinião, a tese já foi apresentada, agora se deve sustentá-la, apresentar motivos, explicações que sustentem essa opinião. E por fim, a conclusão de um artigo de opinião pode ter uma sugestão de algo que solucione o problema, de atitudes, ações que solucionem ou minimizem o problema, ou ainda a autora ou o autor do artigo em questão apresenta ainda uma reiteração, retoma a tese lá da introdução para concluir o seu texto. Então temos 3 alternativas que você deve marcar: qual é a ancoragem, a introdução, o desenvolvimento, a argumentação e conclusão do artigo. Letra A. Ainda vai levar algum tempo para conseguir viver por conta própria. B. Mãe e pai sempre precisam cuidar dos filhos, mas cuidar não significa fazer tudo na hora que eles querem. Letra C. Quanto mais se cresce, mais é preciso aprender a não depender tanto dos pais. Identifique cada parte do artigo de opinião.
Respondeu, conseguiu identificar. Essas frases formam a estrutura de um artigo de opinião, né? São frases principais. E qual parte é a letra A, B ou C? Vejamos. A letra A, nós temos a conclusão, onde a autora acaba retomando a tese e apresentando uma sugestão, que ainda vai levar um tempo para a criança conseguir viver por conta própria, mas ela pode desempenhar algumas atividades ainda sozinha. A letra B, nós temos uma argumentação, que os pais eles devem cuidar dos filhos, mas cuidar não significa ficar com ele todo o tempo, fazer tudo o que eles precisam e na hora que eles precisam. E o número 1 é a letra C, é a introdução, a ancoragem, quando a autora apresenta a sua tese, que quanto mais se cresce, mais é preciso desenvolver essa responsabilidade diante de algumas atividades, tarefas. Pensando juntos. Um dia você pediu para sua mãe assistir a um filme com você, mas ela disse que não podia. No outro dia, pediu para seu pai levá-lo até a loja, mas ele chegou muito cansado. E naquela noite, pediu para sua mãe contar uma história, mas ela disse que precisava dormir. Qual ideia está presente nessas orações? Então, em 3 orações que temos aqui, a ideia, a relação de oposição está presente. Nós temos aqui 3 ideias opostas. Que palavra confirma essa ideia? Nós temos a palavra mas, que se repete várias vezes, mas ela disse que não podia, mas ele chegou muito cansado, mas ela disse que precisava dormir. Então temos ideias contraditórias, opostas. Que outra palavra poderia dar a mesma ideia? Poderia ser empregada o porém, o no entanto, o entretanto, que são conjunções que também trazem essa relação de oposição ao que foi mencionado anteriormente. Exercício de número 3. Quais argumentos foram usados para convencer o leitor a não depender tanto dos pais? Letra A. Os pais não precisam cuidar dos filhos. B. Os pais não precisam fazer tudo na hora que os filhos querem. C. Os pais têm várias atividades e deveres em seu dia a dia. D. Os pais não devem deixar os filhos se virarem sozinhos. Responda. Respondeu, conseguiu encontrar quais argumentos foram utilizados nesse artigo que lemos? As respostas corretas são: letra B, os pais não precisam fazer tudo na hora que os filhos querem, e letra C,
os pais têm várias atividades e deveres em seu dia a dia. Então, são esses argumentos que a autora acaba utilizando para mostrar que os pais têm certa razão, pois eles têm várias atividades, vários compromissos também. Pensando juntos. Não é sempre que eles podem atender aos filhos na hora em que chamam. Por isso, você precisa aceitar que há momentos em que precisa se virar sozinho, mesmo que não seja isso o que gostaria de fazer. A função desse parágrafo no texto é: letra A, justificar as atitudes dos pais. B, justificar as atitudes dos filhos. Veja só, a autora apresenta mais uma argumentação, falando que não é sempre que os pais podem atender aos pedidos dos filhos. Então, esse argumento justifica as atitudes dos pais, que eles têm outros compromissos e devem ser responsáveis por eles também. Então, a justificativa dessa argumentação é referente aos pais. Exercício de número 4. Ainda vai levar algum tempo para conseguir viver por conta própria, mas não dá para chegar lá de repente. Por isso, é bom ir treinando desde já. A conclusão pode apresentar apontamentos para solucionar o problema apresentado. Explique como isso ocorre no artigo lido. Como há uma sugestão nessa conclusão. Voltamos, conseguiu identificar como há uma sugestão da articulista na conclusão do artigo? A nossa possibilidade. A autora apresenta uma solução, aconselhando o leitor a treinar, ou seja, a realizar algumas atividades sozinho, pois no futuro vai viver por conta própria. Isso mesmo, é o que temos nesse trecho. A ideia de ir treinando desde já a responsabilidade, fazer algo sozinho, é isso. Vai chegar um momento em que a criança será adolescente e depois de adolescente adulto e terá que fazer várias atividades sozinho. Então, treinar é uma sugestão que a autora apresenta na sua conclusão. Agora temos uma atividade para você. Observe esses temas: a internet, vantagens e desvantagens, os jogos de computador, entretenimento ou vício, os limites entre a estética e a saúde. Em duplas, escolha um deles e apresente um argumento favorável e um contrário que possam ajudá-los a convencerem o leitor. Vocês podem utilizar um editor de texto online e, depois de pronto, compartilhar com seus colegas.
Então, reflita sobre essa atividade e a faça. Estamos chegando no fim da nossa aula e realizamos a leitura e compreensão de um artigo de opinião, estabelecemos relações entre a tese do articulista e os argumentos utilizados para sustentá-la, além de reconhecermos alguns efeitos de sentidos produzidos por relações lógico-discursivas. Agora sim, estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!